Olá, boa noite, tudo bem? Em nome do Grupo Prime da Rede CETEP, eu dou as boas-vindas a vocês, né? Um ano de 2026 de sucesso, de muita saúde, muita paz, né? Muitas oportunidades profissionais e que realmente vocês aproveitem o máximo esses momentos que a gente tem e o curso sirva de base para o aprendizado e para a vida profissional de vocês. A gente vai falar aqui sobre marketing imobiliário com ênfase em mídias digitais. Então fique à vontade, qualquer dúvida, abre o microfone, fala, manda no chat, né? À medida do possível, a gente vai fazendo essa interação e espero que seja um momento de troca de experiência, porque também o professor, quando ele vem aqui, ele se prepara, mas ele também aprende com o que ele ouve de vocês. E a gente, enquanto professor, a gente sempre gosta já de fazer algumas provocações, né? E a provocação que a gente já começa a fazer é que o marketing imobiliário, da mesma forma que o mundo está mudando, né? O marketing imobiliário ele vem mudando, principalmente depois do e quem não se adaptar, né? Vai ficar obsoleto, vai ser comparativamente os dinossauros na época pré-histórica, que eram os maiores animais que o mundo tinha, eram os mais temidos. E eles não se adaptaram às mudanças, né? Houve um grande impacto com o meteoro na Terra, segundo os cientistas. E quem é que foi destruído? Os dinossauros. E quem sobreviveu, né? Dizem que os estudiosos, quem sobreviveu foram as baratas, que é o animal que mais consegue se adaptar. Ou seja, que a gente também tem esse espírito de adaptabilidade, de aprender e principalmente o marketing imobiliário agora com o mundo digital, com o advento da cada vez mais o uso de inteligência artificial e outras ferramentas de mídias, ele vem sofrendo umas constantes mutações. Como a gente está falando de marketing, fazer meu marketing também, né? Alguns de vocês já acho que já foram meus alunos em outros momentos, mas é sempre bom a gente contextualizar e dizer com quem que a gente está, né? Eu costumo dizer que antes de eu ser contabilista, antes de ser administrador de empresa, né? Antes de ter uma pós-graduação, uma pós em planejamento estratégico, outra na área de gestão estratégica de negócio e serviço, outra em desenvolvimento e gerenciamento de projetos. E por fim, eu concluí uma pós ano passado. Eu fui estudar o que que a educação profissional tem a ver com a tecnologia, ou o que a tecnologia pode impactar na educação profissional. Até porque eu já tenho um bom tempo aí de experiência na área de gestão, de educação profissional e consultoria. E hoje eu atuo numa empresa de tecnologia aqui do estado, então fui me aperfeiçoar até para que isso também sirva de ferramenta para entender que ferramentas novas que são essas que estão vindo para cá. Mas eu estava dizendo que antes de toda essa minha formação, o que eu sinto prazer é ser professor, né? Apesar de que eu não vivo só exclusivamente do professor, mas não uso a profissão de professor como bico, não. É uma atividade que eu gosto, que me dá prazer. Já estava com saudades, né? Depois de uns 40 dias aí de férias, não que a gente não mereça as férias, mas é importante esse intercâmbio, essa troca de interação. E tenho aqui meu e-mail, meu Instagram, quem puder entrar lá, dar uma olhada, me seguir, a gente vai. É um Instagram muito pessoal, eu uso ele muito pessoal, então tem pouca coisa profissional. E profissionalmente eu uso mais o LinkedIn, onde semanalmente ou quinzenalmente eu posto alguns artigos. E eu postei um artigo semana passada que fala qual é o desafio que as pequenas e médias empresas vão ter agora para 2026. Então, quem puder entrar lá, me seguir, curtir, dar uma lida, fazer algum comentário, fica à vontade. E por fim, meu WhatsApp. Eu sempre costumo dizer que às vezes nessa correria do dia a dia a gente não consegue atender alguma ligação com mais rapidez, mas mandando uma mensagem, eu estou trabalhando ali, deixo a tela do WhatsApp aberta no outro no notebook, à medida que tiver, a gente vai resolvendo e vai fazendo interação. Bom, qual que é a nossa trajetória? A aula de marketing com mídias digitais, com ênfase em redes sociais. A gente fala um pouco sobre análise mercadológica, né? Estudo de segmentação, gestão estratégica de vendas, né? Avaliação de definição de metas, falar um pouco de plano de marketing, falar de pós-venda, falar de técnicas modernas de venda, porque a disciplina de venda ela tem muito a ver com a disciplina de marketing, e trazer algumas considerações práticas na vida do profissional de TTI. Vocês vão perceber que eu sempre trago os meus slides, cada aula que eu venho eu refaço, eu atualizo. Hoje eu uso muito a IA para me ajudar, tá vendo o que tem de novo acontecendo, porque é meu papel enquanto professor de estar atento
né? E vendo o que tem de novidade e sendo esse instrumento também de abrir o horizonte para vocês. Eu volto a dizer, essa disciplina, eu sei que muitos de vocês já estão aí no mercado, muitos já estão até atuando muito fortemente na área de marketing, mas é uma disciplina mais de nivelamento, porque tem muita gente também que não tem noção nenhuma de marketing. Então a gente procura fazer esse nivelamento, então eu volto a dizer, essa disciplina, esse assunto de marketing, ele não para por aqui, muito pelo contrário. Aqui é uma base teórica que vai servir de referência para vocês investirem aqueles 20 minutos diários que a gente sempre recomenda na qualificação profissional. Antes de entrar propriamente na disciplina, e para mostrar aquela, voltando naquela figura inicial, quando eu falo que o marketing está mudando e quem não se adaptar vai ficar obsoleto, se vocês perceberem essa figura, esse slide, ele tem um corte de 1792 até 1999. Mas por que, professor, 1792? É considerado o grande referencial do marketing moderno, que foi o telégrafo. O telégrafo surgiu em 1790. Aí aqui no meio, 1850, 1860, em Liverpool, na Inglaterra, veio a Revolução Industrial, com as máquinas a vapor e todos os processos industrial. 1890, Graham Bell inventou o telefone e assim por diante. Mas se vocês percebem, nesses últimos 300 anos, de 1790 até 1999, um pouco se evoluiu em termos de rapidez, né, de mídias sociais. Quando a gente olha de 2000 para 2005, vocês percebem que já houve uma mudança muito grande. E por que que houve essa mudança muito grande? Se nós voltarmos aqui em 1966, 66, mas para 1970, que surgiu a internet aqui no Brasil. A internet começou nos meios acadêmicos, das faculdades, começou também no meio militar. Então, 1970 é outro grande divisor de água, né, que contribui para que as mídias sociais, o marketing, ele venha se transformando. E por fim, nós tivemos aqui, a partir de 2000 para cá, nós tivemos outro elemento que responde, né, e está muito presente na nossa vida, que é a popularização das linhas telefônicas, mas principalmente a popularização do celular e a popularização da internet nas casas e nas empresas. Então parece que é coisa antiga, né? Mas a popularização da internet, ela começou de 2000 para cá. Então não tem muito tempo, né? Mas vocês percebem que em 5 anos, a quantidade de ferramentas que foram inventadas. Olha aqui, por exemplo, de 2000 até 2005, surgiu basicamente todas as grandes ferramentas que a gente conhece. Tem um notebook, ou desculpa, tem o Facebook, que é de 2002. Tem o LinkedIn, que é de 2002 também, né? Nós temos o YouTube, que hoje é o maior canal, que 80% dos vídeos que são disponibilizados hoje, 80% dos vídeos, ele é disponibilizado no YouTube, e é uma ferramenta que fez agora 20 anos, né? E aí, se nós pegarmos de 2000, um outro corte, só para finalizar, de 2006 até 2010, né, é que surgiu basicamente todas as grandes ferramentas digitais que a gente conhece. É o Twitter, o antigo Twitter, hoje a rede X, que foi comprado pelo Elon Musk, né, ela é de 2006. O Spotify que a gente usa e se popularizou, ele é de 2006, que é um serviço de música em streaming. O WhatsApp, que hoje, né, cada um de nós brasileiros está no mínimo em 10, 12 grupos de WhatsApp, ele é de 2009. E o Instagram, que hoje é a principal ferramenta de fazer marketing digital, ele é de 2010, ou seja, se você olhar do ponto de vista histórico e econômico, ele é criança, tem 15 anos de existência, e os estudiosos apontam que essas mídias que a gente conhece hoje, em 10 anos, todas elas estarão obsoletas, ou seja, todas elas estarão superadas porque devido à grande mudança tecnológica. Só para contextualizar, tudo isso tem a ver com a nossa disciplina de marketing. E eu trouxe aqui um relatório anual do Brasil sobre o mundo digital aqui no Brasil, é uma empresa americana. Essa pesquisa foi feita final de 2024 e foi disponibilizada o ano passado. Ela é anual, março, abril desse ano agora deve sair essa nova pesquisa com base
em 2025, mas é o último dado que nós temos, só para vocês verem de como é que as redes sociais ela tem uma penetração muito grande no Brasil, onde nós podemos ver que quase, quase 90 milhões de usuários na internet, né? Mais de 144 milhões de usuários em mídias sociais, ou seja, percebe que cada um de nós tem no mínimo, tem mais dos usuários de internet, tem no mínimo mais duas redes, né, de mídia social, e 210 milhões de conexões móveis celulares, ou seja, é basicamente uma conexão por brasileiro. Nós temos hoje a população estimada do Brasil em torno de 212, segundo a última estimativa do IBGE, de 212 a 215 milhões de brasileiros. Se nós tínhamos em 2024 210, né, se crescer aqui mais 3, 4%, é basicamente uma linha de conexão, comparativamente uma linha de conexão móvel para cada brasileiro. E mais de quase 60% da população tem acesso a computador, jogo, dispositivo de casa inteligente, relógio smart, que é uma outra ferramenta que vem se popularizando. Essa mesma pesquisa aponta também que mais de 74% dos brasileiros assistiu streaming, ou seja, assistiu filme, assistiu os programas, né, baixado diretamente no notebook ou mais especificamente no celular. E só para resumir, né, é essa informação que eu entendo que é uma das mais relevantes que tem a ver com o estudo da nossa disciplina de marketing imobiliário. O brasileiro ele passa mais de 9 horas por dia conectado na internet. Ou seja, mais de um terço do dia, o dia tem 24 horas, mais de um terço do dia, né, mais de 9 horas, nós brasileiros passamos conectados na internet. Ou vendo TV, ou nas redes sociais, né, escutando podcast, videogame, música, assistindo filme, ou seja, vocês verem de como é um dos países onde os povos estão mais conectados na internet, é o brasileiro. Isso mostra a força dessa ferramenta e mostra de que forma que o profissional do mercado imobiliário, especialmente que a gente está conversando aqui, ele pode usar essa ferramenta a seu favor. Né? E o que a gente vai falar aqui que é o marketing digital, para a gente começar a fazer algumas conceitualizações. É o conjunto de estratégia e técnica utilizada para promover produto, serviço ou marca. Então, ou seja, você vai utilizar uma estratégia, é uma estratégia técnica, ou seja, uma coisa pensada, planejada, requer um estudo. Para quê? Para você promover um produto, promover o seu imóvel que você quer alugar, quer vender, né? Ou quer fazer uma permuta, promover também um serviço. E aí, quando eu falo promover serviço, é promover o seu serviço de consultor imobiliário. Que antes de você, o grande desafio, antes de vocês se tornarem um técnico em transações imobiliárias, um corretor e vender, né? O desafio de vocês é ser conhecido como uma referência, é ser um consultor em negócios imobiliários ou e vendendo a sua própria marca, a marca do seu negócio, a marca da sua empresa, a marca da imobiliária que você representa e, sobretudo, usando o meio digital. Por quê? Porque nós vimos que mais de 9 horas o brasileiro passa conectado. E hoje o marketing digital é a principal forma de fazer e conceituar marketing nos dias de hoje, né? Através de usando os canais distintos, blog, site, motor de busca, mídia, e-mails e outras inúmeras ferramentas que a gente já conversou no começo da aula, as empresas e os profissionais tentam solucionar dores e desejos de clientes e potenciais clientes. O que é isso? Quando a gente conversa lá na disciplina de vendas, né? Eu não sei se vocês já tiveram essa disciplina comigo, que a gente fala aqui que o marketing e o que a venda quer. O marketing ele quer ou sanar uma dor ou, desculpa, ou demonstrar, né, que o Marco ele tem uma dor que se ele não comprar, por exemplo, esse celular, esse iPhone, o último que saiu aí, ele não vai, o mundo dele vai acabar. Ou seja, isso é papel do marketing, né? Às vezes a gente é levado a comprar determinados produtos às vezes a gente vivia muito bem sem esse produto. Mas o marketing brasileiro está entre os três maiores e melhores do mundo. Ele é tão fantástico que ele começa a mostrar para você que você tem uma dor. E quem tem uma dor, ele quer o quê? Ele quer um remédio. E qual é o remédio? É comprar, é satisfazer. Então isso tem a ver também com neurociência, né? Com psicanálise de vendas.
Tem toda essa questão aí de como vocês podem usar o marketing a favor de vocês para, né, usando as ferramentas digitais, ampliar o seu relacionamento com o cliente. E basicamente a diferença do marketing tradicional e marketing digital são dois grandes conceitos, mas que também não dá para dizer que eles vão dissociar, né? Hoje, 60% dos negócios imobiliários começam no meio digital. Os estudiosos apontam que até 2030, 2035, no mínimo 80 a 90% dos negócios imobiliários vai começar no meio digital. Mas sempre irá existir 10% de consumidores que preferem usar o meio tradicional, que é aquele meio tradicional que a gente, né, a gente imagina ou alguns pensam que está superado, não, ele está ativo. Então não dá, o grande desafio também desse nosso momento de hoje é mostrar para vocês que não dá para se pensar marketing digital sem eu também ter um pé no marketing tradicional. Eu posso usar o marketing digital de mídia, de, de estratégia de vendas, mas eu também tenho que usar e lembrar que determinado cliente, determinado produto, determinada forma de comunicação, eu tenho que fazer no meio tradicional. E quando eu falo meio tradicional, é revista, é TV, é rádio, né? Hoje o rádio ainda é uma forma de comunicação muito forte, né? Tem até uma, um marketing do rádio que fala, ou você conhece alguém que não tem a rádio. Todos nós temos no rádio, em casa, no carro, em algum momento nós vamos ouvir um rádio. Ou ainda o bom e velho panfleto. Ou ainda a forma mais tradicional, carro de som, né? A gente percebe quem mora em bairros, mesmo em grandes bairros aqui de Cuiabá, se você for andar nos bairros mais periféricos, você percebe que nas feiras, por exemplo, eu gosto muito de feira. Assim, às vezes eu saio da igreja domingo, eu vou na feira que tem aqui no bairro CPA 2, né? E lá você percebe que lá você tem um grande público e grandes empresas fazendo panfletagem, grandes empresas usando carro de som, ou seja, para mostrar que mesmo, né, falando de marketing 5.0, o marketing tradicional ele não vai deixar de existir. Bom, quais são os pilares do marketing digital? Já falamos, de falar mais na frente sobre redes, né? Usando mídia digital, baseado num conteúdo pensado, bem estruturado. Isso vai levar o meu cliente, o meu potencial consumidor a ter uma jornada digital, e ele tendo essa jornada digital nas minhas redes, nas minhas mídias, acompanhando os meus conteúdos, isso vai me permitir uma análise e vou construir um relacionamento com esse meu cliente. Esses são basicamente os pilares do marketing digital, né? E como é que a gente começa a estudar e começa a perceber essa revolução digital no mercado imobiliário, né? O jogo está mudando, né? Aquele meio tradicional de que eu tenho um lançamento de um imóvel, tenho um terreno que ele por si só ele se vende. Isso já está um pouco superado. Eu preciso induzir, preciso levar o meu potencial consumidor, preciso levar o meu potencial visitante, né? Porque ele ainda nem é meu cliente, eu preciso atrair para ele vir como visitante nas minhas redes sociais, entrar no meu funil de venda, me entender e a gente começar a criar um relacionamento. Eu preciso induzir uma dor nele para ele vir na minha rede social, vir no meu Instagram, vir na minha internet, vir no meu Facebook, no meu LinkedIn, né? Responder o meu WhatsApp e um clique. Ou seja, o jogo está mudando. O jogo hoje é por clique e por interação, né? Um passado ainda não muito distante, era basicamente anúncios de jornais, que eram de espaço caro, né? Placas em terreno, boca a boca, panfletos e outdoor. Tinha um alcance limitado, e hoje, com o uso das ferramentas de mídia digital, a gente tem um alcance limitado. Você pode anunciar em qualquer lugar, você pode anunciar de forma segmentada. Eu tenho um apartamento ou uma casa que ele é destinado para mulheres jovens de 19 a 26 anos que tem uma renda X e mora em determinada região. Eu consigo direcionar minha campanha digital usando as mídias, né? E aí, diga-se de passagem, não precisa de tanto investimento, eu consigo segmentar para essas pessoas, e eu consigo segmentar e eu consigo depois avaliar qual foi o alcance dessa mídia direcionada que eu fiz para esse meu público, tá? Então, seja, e permite, né?
diferentemente do marketing tradicional, permite uma interatividade com o meu cliente. Eu faço um post, impulsiono, né? Daqui a pouco tem pessoas interagindo comigo. Agora, se a pessoa vem interagir comigo, o cliente vem interagir, o visitante vem interagir, eu não posso esquecer também que eu tenho que ter estrutura para responder. Porque não tem coisa pior do que você entrar no ato de alguém, de um corretor de imóvel, ou de uma imobiliária, ou de um site, pedir uma informação e essa informação levará no mínimo uma manhã toda para responder. Para esse cliente que está no meio digital, uma manhã toda é uma eternidade. Então, a gente precisa ter muito esse cuidado, né, de que o cliente também do meio, o cliente do meio digital, ele é um cliente mais impaciente. Ele é um cliente que ele quer uma rapidez, né? Bom, já falamos antigamente como é que funcionava, né? Então a gente tinha os meios tradicionais e hoje, antigamente era só o marketing, né? Era divulgação, era buscar venda e hoje o marketing tradicional, ele é marketing, vendas, claro que quer gerar vendas, mas principalmente o marketing, ele quer criar relacionamento. A venda é consequência dos bons relacionamentos, da boa imagem que você vai criar junto com o seu cliente. E qual é esse novo perfil do consumidor, principalmente, né, de 2020 para cá? 2020 nós tivemos aí o período da a grande pandemia e houve de 2020 para cá uma grande mudança de perfil do consumidor. E nós também não podemos esquecer que nós somos consumidores. Então hoje, né, da mesma forma que nós pesquisamos para comprar uma camisa, para comprar um carro, o cliente imobiliário, ele usa muito fortemente a internet para fazer pesquisa. Quando ele vier falar com você, ele já viu o imóvel que ele tem interesse, ele já fez uma pesquisa no Instagram, ele já assistiu um vídeo no YouTube, um tutorial de negociação, ele já navegou em vários portais imobiliários. Ele quer uma informação instantânea, por isso que seu site, o seu Instagram, a sua rede digital, ele precisa ter uma foto de qualidade, ter uma descrição detalhada e ter uma capacidade de interagir com o cliente, né? O cliente hoje ele é influenciado muito pela prova social. O que que é prova social? Mesmo o cliente que está no meio digital, ele se baseia muito no depoimento de outros clientes. Ele é muito visual, né? Você precisa for anunciar um imóvel, uma fazenda, uma chácara, um imóvel comercial, mesmo um apartamento, uma casa, né? É importante ter uma referência do local onde que esse imóvel está, ter um vídeo descritivo, ter uma avaliação em redes sociais, ter depoimento de pessoas que já foram atendidas por vocês, tudo isso pesa na hora de tomar uma decisão, né? E se o cliente já chega sabendo tudo, qual que é o papel do corretor hoje? Esse é outro questionamento que eu deixo para vocês, né? Lembra quando eu comentei no começo da aula que a grande discussão hoje é você ser, antes de ser um vendedor de imóvel, é ser um consultor especializado, é ser uma referência em consultoria de mercado imobiliário. Porque esse novo perfil do consumidor, né, ele é mais, já disse que ele é mais informado, ele pesquisa, compara, vê fotos, ele é mais exigente, ele tem mais poder porque ele se baseia muito mais e ele usa as informações disponíveis nas redes sociais. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado, né, quando está na rede social, tomar cuidado, inclusive, com a postura, com o que que a gente vai curtir, o que que a gente vai postar, com o que que você vai comentar e com agilidade de atender o cliente. Porque imagine se o cliente entra de manhã no seu Instagram ou no seu site e faz uma pesquisa, faz um questionamento e você não responde. Aí ele, final, começo da tarde, ele entra lá e fala: olha, esse corretor aqui não atende, não dá atenção. Ou seja, a sua imagem já está desgastada, o estrago já está feito, né? Resumindo, né? Esse consumidor ele é mais conectado, ele está usando e bebendo das informações das redes sociais. Ele é muito mais informado, porque ele tem acesso a todas as informações, até se brincar, muito mais de informação do que você, enquanto profissional, tem disponível, e ele se baseia muito na opinião da rede social. Agora, como é que você pode ter sucesso com marketing digital usando todas essas ferramentas e mídias que a gente tem disponível?
A lógica do marketing digital ele difere um pouco da lógica do marketing tradicional, né? E a intenção é gerar negócio. Mas antes de gerar negócio, eu preciso ter um conteúdo. Esse meu conteúdo ele precisa gerar um valor para o meu pretenso cliente, né? Ou seja, eu tenho que ter uma publicação, tem que ter um vídeo, tem que ter uma foto, tem que ter um post que tenha um conteúdo que faça sentido, né? E aí também ter muito cuidado, por exemplo, texto longo, né? Nós consumidores já não queremos mais texto longo, vídeo longo. Isso é um, isso é um movimento novo. É um movimento que está vindo agora dos últimos 5 anos. Então, eu preciso despertar a dor e mostrar para esse meu cliente, para esse potencial cliente, de que o produto que eu tenho satisfaz. Com isso, eu começo a criar um relacionamento, e eu tendo um bom relacionamento, né? Gerei um conteúdo, gerei um valor, gerei um relacionamento, e isso vai, em médio prazo, me gerar um bom negócio. E lembrando que hoje, em média, né, um negócio imobiliário, ele demora até 9 meses para ser concluído, ou seja, os 3, 4 primeiros meses, o cliente ele fica mais que oculto. Ele está no meio digital, usando as ferramentas, buscando informação, ouvindo opinião de terceiros. Quando ele parte para interagir com você, profissional, ele já construiu um relacionamento, mesmo sem ter contato com você, baseado em informações de terceiro. E o que o uso, né, do marketing digital, ele resumidamente, se a gente fosse resumir tudo que nós falamos nessa meia hora inicial, o que ele pode trazer de diferença para você? Ele aumenta a sua visibilidade online, ele permite uma expansão global, ou seja, você 24 horas do dia, 7 horas da semana, você tem potencial, tem possibilidade e tem alcance mundial, né? Eu não preciso, por exemplo, se eu quiser fazer uma primeira apresentação de uma fazenda ou de um imóvel, ou marcar uma reunião com um cliente que está fora da onde eu estou, da minha região. Antigamente eu teria que pegar um carro, ir lá ou conversar por telefone. Hoje você usa, como estamos usando aqui, o Zoom, usa o Meet, ou usa outras ferramentas de conversa online, e você conversa, adianta, troca documentos, troca informações, esclarece dúvida e encurta as distâncias. Então essa é uma possibilidade de expansão global. Você possibilita também aumentar um tráfego para o site, alcançar o público-alvo e você principalmente adaptar as mudanças do mercado. Vamos comparar, por exemplo, um post que eu faço no Instagram de um imóvel que eu quero, de um apartamento que eu quero alugar. Se eu perceber, né, que eu fiz esse post, eu impulsionei e ele não está tendo um alcance, ou ele está tendo alguns comentários de pessoas que não entenderam direito, o que eu faço? Eu entro ali, faço a edição, ou eu contrato alguém para me dar assessoria, dar consultoria, faço a alteração, automaticamente eu mudo o post. E no meio do tradicional, não. Imagina se você ter que fazer um VT para televisão ou um spot para o rádio e você perceber que você precisa mudar. Você teria que fazer uma outra gravação, gerar um outro investimento, isso demandaria um tempo maior. E o marketing digital ele possibilita essa construção de relacionamento com o cliente. Que dicas que a gente pode trazer para você começar no marketing digital, principalmente se você ainda não está ou se você está começando agora, mas tem dúvida? Primeiramente, definir o seu objetivo. E quando eu falo em definir o objetivo, daqui a pouco eu vou falar sobre plano de marketing, né? Você tem que definir o seu objetivo, o que que eu quero, né? Qual é o, qual é o meu público? Aí eu quero vender essa casa que custa 1,5 milhão de reais. Bom, se eu sei que a casa custa 1,5 milhão de reais, eu já estou, de certa forma, direcionando qual é o público que eu vou divulgar, né? Eu não vou divulgar, eu posso até divulgar, mas eu sei que eu teria mais chance de vender essa casa de 1,5 milhão para um público que tem um poder aquisitivo na classe A e B. E o contrário também. Se eu trabalho com imóveis populares de inicial, apartamento de inicial, que não é barato, custa 200 mil reais, eu não vou, posso até divulgar isso para um público que tem um poder aquisitivo maior. Mas eu vou focar a minha divulgação
em jovens, por exemplo, que estão buscando seu primeiro imóvel, ou famílias que estão numa transição de sair do aluguel para ir para o primeiro imóvel adquirido. Então, isso é você definir objetivo e definir público-alvo. E principalmente aprender com os especialistas, né? Hoje o uso da ferramenta digital ela possibilita a gente acompanhar a estratégia de outros profissionais, possibilita eu estar acompanhando um tutorial, estar acompanhando uma palestra, ver o que está acontecendo de novo no mercado americano, ou ver, por exemplo, qual é a tendência da Casa Cor, que vai ser agora mês de acho que maio ou junho aqui em Cuiabá, ou a Casa Cor que foi agora em outubro em São Paulo, ou o que que o Salão de Móveis de Milão vai lançar no mês de junho como tendência e como paleta de cores de móveis para o biênio 2027-2028. Eu preciso estar atento para isso. Eu preciso ter essas informações, eu preciso estar estudando, porque isso é argumento que eu vou ter para conversar com o meu cliente. E para eu conversar com o meu cliente, eu preciso me planejar. Eu preciso fazer o meu marketing, preciso fazer o meu planejamento, definir o público-alvo, definir um diagnóstico de mercado. Se eu não tenho condição de contratar uma pesquisa, hoje nós temos muitas pesquisas que apontam tendência de consumo, por exemplo, no mercado imobiliário. O conselho, o Cresce de vocês tem essas pesquisas. A Secov, que é o sindicato das imobiliárias, que é vinculado à Federação do Comércio no Estado, né? Eles usam através do Instituto FEComércio, Instituto, Instituto de Pesquisa da Federação do Comércio, tem pesquisas que apontam a tendência de consumo. Então é importante você estar consumindo. São pesquisas elaboradas que está disponível gratuitamente. É importante você usar seu tempo para entender, né? E com isso vai trazer possibilidade de você construir um plano de marketing. Professor, que eu não tenho noção nenhuma de começar um plano de marketing. A gente vai deixar uma ferramenta aqui para vocês para servir de base. Volto a dizer, se a sua imobiliária, se a sua empresa tiver condição de ter uma ferramenta estruturada, bacana, ótimo, use. Mas se você não tiver, não é justificativo para você não começar a construir seu plano de marketing. Ou seja, você vai definir qual é o seu objetivo. O que que eu quero fazer? Eu quero ampliar em 20% a minha carteira de cliente. É o meu objetivo. Qual é o meu público-alvo? Meu público-alvo vai ser é, é, mulheres, chefe de família que estão buscando o primeiro imóvel. Que plataforma que eu vou usar? Eu vou usar as mídias sociais, vou usar Instagram junto com Facebook. Que ação que eu vou fazer? Vou divulgar, vou fazer. E como é que eu vou monitorar? Ou seja, isso é uma ferramenta. Esse é um plano de marketing, minimamente, que você pode construir. E como é que você construi isso? Eu trouxe, né? Eu gosto muito de usar. É uma ferramenta muito simples. Ela se chama 5W2H. Se você entrar aí jogar aí, dar um Google, ele traz. Isso é uma ferramenta 5W2H. Ele traz uma planilha de Excel. Você pode usar isso de forma planilha eletrônica. Então, você, se tiver mais pessoas na sua equipe, você compartilha isso com outras pessoas e todo mundo tem acesso, né? Por que é 5W2H? Porque ele veio de uma experiência americana, né? Os 5W2H e traduzindo para o português, eu basicamente sim, uso o nome em inglês, mas eu gosto não sou muito de estrangeirismo, a gente precisa adaptar e facilitar a vida das pessoas, porque nem todo mundo tem acesso ao inglês. Então, o que que é? Primeiro, o que? O que que eu vou fazer? Eu vou, né? Eu vou criar um novo site. Por quê? Porque eu quero aumentar a geração de oportunidades comerciais. Aonde que vai ser isso? Isso vai ser de forma online. Quando que vai ser isso? No período de entre janeiro e fevereiro de 2026. Quem que é o responsável? Eu vou, Marco, eu tô vendo só você aqui, eu vou te nomear. O Marco é o responsável por isso. Por quê? Porque todo planejamento que eu fizer, eu tenho que ter um responsável. Ele pode até ter uma equipe junto com ele, mas o responsável é aquele ponto focal e quem nós vamos cobrar o resultado. Como que vai ser feito? Nós vamos contratar uma agência especializada. Quanto que isso vai custar? Isso vai me custar 4 mil, 10 mil reais. Ou não vai custar nada. Eu tenho um
um especialista, tem um estagiário na minha área que ele é especialista em web design, ele vai criar esse site inicialmente de graça. Ele vai usar só hora técnica dele. Ou seja, mas você está se planejando. Aí eu quero. é, o que que eu quero fazer? Eu quero captar, né? Captar 10 imóveis para o meu portfólio de negócio. Como é que eu vou? Por que que eu vou fazer isso? Porque eu quero ampliar as minhas vendas. Aonde que eu vou fazer isso? Vou usar a região sudoeste aqui de Cuiabá. Vou focar lá. Quando? Eu quero captar isso no primeiro trimestre de 2026, de 1º de janeiro até 31 de março de 26. Quem que vai ser responsável? Toda a equipe de vendedores, mas capitaneada pelo gerente Antônio. Como é que vai ser isso? Né? A gente vai fazer campanha de marketing e busca ativa, ou seja, vai buscar especialmente quanto que vai custar. Ah, vai me custar R$ 10.000 com deslocamento, com almoço, com lanche, com premiação. Ou seja, você está se planejando. Da mesma forma que você pode planejar também, né? Eu quero planejar visitar, no mínimo, ou manter contato, ou mandar mensagem para 5 potenciais clientes por semana. Por quê? Porque eu quero ampliar minha carteira de clientes. Como é que eu vou fazer isso? Usando a ferramenta WhatsApp. Quando que vai ser isso? De 1º de janeiro a 31 de janeiro de 2026. Quem que é o responsável? É a Camila. Como é que ela vai fazer? Ela vai usar o WhatsApp Business que a imobiliária tem. Quanto que isso vai custar? Não vai custar nada, porque isso é uma ferramenta que já é de uso de todos os colaboradores. Ou seja, essa é uma ferramenta, se vocês, né, entrando aí no Google, vocês vão achar essa ferramenta disponível para manter e ela serve de base para você fazer todo o seu planejamento de qualquer atividade que você vai fazer. Por quê? Porque para eu fazer meu plano de marketing, para eu ter sucesso na minha ação, né, eu preciso ter muito claro que estratégia, o que são estratégias digitais. Tradicionalmente a gente tinha os 4 P's do marketing, que é produto, promoção, preço e praça. Hoje não. Hoje o meio digital ele ampliou isso, mas de certa forma não dissocia. Eu preciso saber qual é o produto que eu quero vender, qual é a praça, ou seja, onde que eu vou vender isso, qual é a promoção, quais são os mecanismos de venda que eu vou usar e, por fim, qual é o preço. E propositalmente eu deixei sempre o preço por último, né? Porque no processo de relacionamento, de construção de relacionamento com o cliente, no processo de vendas, o preço é o último que você fala. Você fala do seu produto, fala das qualidades, valoriza os seus produtos, fala das potencialidades, fala de que dores que ele pode sanar para o cliente e o preço, ele não se torna custo quando você tem todas essas qualidades. O preço ele se torna um investimento sobre o olhar do cliente. Por isso que é uma estratégia que se usa em vendas, né? Porque essa prática de socializar, de trocar informações, de buscar pesquisa, ela é milenar. Desde que o homem, né, desde que o primeiro homem de Neandertal surgiu no período das cavernas, no período paleolítico, de certa forma ele já queria se comunicar, né? Se a gente olhar as inscrições rupestres nas cavernas, já havia essa prática de escrever, de trocar informação, de deixar transmitir, de entender o que o outro está dizendo. Então, o que que mudou? O que que mudou mesmo é a forma como a gente compartilha a informação, né? Nós saímos aqui do período das cavernas, houve toda uma evolução, né? Aqui, por volta de 1850, surgiu a Revolução Industrial, então houve uma acréscimo de novas ferramentas para para o homem. Mil e 1970 surgiu a internet com mais potencialidade aqui no Brasil, e dos anos 2000 para cá, a internet ela se popularizou. Então, mas esse é um slide, né? Mostra toda essa evolução dessa ferramenta. E que motivos que a gente tem para usar o marketing digital? Se eu parasse a aula por aqui, só essas 3 imagens juntas já diz, né? Vocês percebem que são 3 lugares diferentes, cada um tem várias pessoas que estão ali no ambiente, mas as pessoas não estão se relacionando entre si. As pessoas estão se relacionando no meio digital. Então, se as pessoas estão relacionando no meio digital, é um motivo a mais para eu usar o marketing digital para poder persuadir e fazer contato com o meu cliente. Porque se eu faço de qualquer jeito,
o meu concorrente avança, né? E se meu concorrente avança, eu vou ficando para trás. Mas outra provocação, eu sempre gosto de ir e voltar e deixando alguns pontos de questionamento para vocês, que eu sei que amanhã vocês já vão usar os 20 minutos diários para fazer essas discussões. O que pode ser feito? O que eu posso fazer com as mídias sociais para o meu trabalho, para a minha atuação enquanto corretor, né? Qual é o objetivo das mídias sociais? Como é que está a minha presença no meio digital? Porque se eu não souber qual é o objetivo, eu não consigo mensurar. Se eu não consigo mensurar, eu não consigo avaliar qual é o impacto daquilo que eu venho falando, né? Já falamos atrás da evolução do marketing, vocês percebem que muitos slides eu vou avançando, porque a gente vai resumindo, mas às vezes o professor fala, a fala ela se perde. Por isso que eu sempre gosto de ir conectando com o slide, porque o slide, a imagem, ele fala por si só. Então a gente tem um marketing digital que começou lá do primeiro marketing 1.0, que a ideia era vender produtos, e hoje nós estamos no marketing 5.0, que é a aplicação de tecnologia que imita o ser humano para criar, entregar e aumentar o valor ao longo da jornada do consumidor, né? O que é isso? É o uso em grande escala de inteligência artificial, né? Vocês estão percebendo que somente no último ano a gente vem sendo bombardeado com o uso de IA, né? E aí é bom lembrar que tem uma pesquisa do Google que aponta, foi a pesquisa do ano passado, que hoje das 10 profissões que a gente conhece, das 10 atividades, das 10 ocupações, até 2030, de 10, 6 vão ser extintas, vão ser superadas pelo uso da IA. Olha, eu tenho duas opções. A teoria do copo, a teoria do copo cheio ou a teoria do copo vazio. Se eu for olhar com isso, o copo vazio, eu vou desesperar. Mas se eu for olhar pelo olhar do copo cheio, eu vou perceber, bom, se eu sei que essas profissões essas atividades vão ser superadas, mas eu sei que a IA vai trazer, a inteligência artificial vai trazer uma série de novos benefícios, eu vou olhar o lado do copo cheio. Eu vou aprender e ver de que forma que a inteligência artificial ela vai impactar e ela vai melhorar o meu desempenho enquanto profissional do mercado imobiliário. Eu uso de sensor, internet das coisas, robótica, automação, né? Realidade aumentada, aí realidade virtual. Aqui a gente está falando de metaverso, você criar um mundo para o cliente poder, e hoje muitas imobiliárias já têm isso. O cliente, da onde ele estiver, na casa dele, com o uso de um programa especial, ele se sente como ele estivesse dentro do imóvel e ali ele começa a decorar, a mudar de parede, a mudar a cor, ou seja, ele tem uma percepção sensorial maior do que se ele tivesse que se deslocar da sua casa para visitar, por exemplo, um imóvel decorado. É o uso de internet das coisas, quem está dizendo que é essa conexão, né, de realidade virtual com realidade do nosso dia a dia. Então, tudo isso é o marketing 5.0, tudo isso é o uso de a ferramenta de inteligência artificial a nosso favor, né? Mas para que isso ocorra, eu preciso cada vez mais aumentar a jornada do cliente com a minha experiência de marketing digital. Esse é o famoso funil de vendas, que é usado no meio tradicional, mas no meio digital também ele é importante. Qual que é o meu desafio? É cada vez mais eu atrair clientes atrair visitantes, desculpa, atrair visitantes para o meu funil de vendas através das minhas postagens, dos meus vídeos, dos meus relacionamentos digitais. A pessoa vem como visitante, isso vai gerar um lead é um interesse, vai gerar um relacionamento, né? Eu vou mostrar para ele que eu consigo superar os problemas, superar os desafios, superar as dores que ele tem. Ô, Cairo, tudo bom? Seja bem-vindo. O Cairo está com mais um com a câmera ligada aqui. Vamos lá. E eu consigo solucionar problemas, né? Com isso, eu converto num relacionamento e isso me traz uma venda. E o grande desafio, usar o meio digital, é cada vez mais você abrir essa abertura do funil de vendas, que quanto mais pessoas você atrair para cá, mais pessoas você vai criar relacionamento, você vai converter em negócio, né? Se você, por exemplo, atrair 100 pessoas aqui como visitante no seu funil de vendas usando o meio digital, se dessas 100
em médio prazo, apontam os estudiosos, se você conseguir de 100 converter para 3 vendas, o seu funil de vendas está sendo bacana. A sua, a sua estratégia de marketing digital está tendo um bom relacionamento. Agora, se eu quiser aumentar de 3 para 6, eu tenho que cada vez mais atrair mais pessoas, gerar, né, leads, gerar interesse, para que com isso as pessoas vão entender que antes de ser um vendedor, eu sou um consultor de negócios imobiliários, né? E a mesma, agora olhando pelo lado do cliente, né? O funil de compra do cliente é a mesma coisa, só um pouco, só olhando o lado inverso, né? O cliente ele vai tomar conhecimento sobre possíveis soluções, né? De que ele vai descobrir o seu canal de relacionamento, e isso vai gerar, por exemplo, um interesse, um relacionamento. Ele vai usar um meio de comunicação usando os meios digitais, e isso vai chegar num relacionamento, numa interação, que é uma compra, né? E aí lembrando que não termina o meu relacionamento com o meu cliente não termina na compra. O meu relacionamento ele avança no pós-venda, porque a pesquisa aponta que de 15% dos clientes que eu vou conseguir no futuro, eles virão do meu relacionamento no pós-venda. Virão, por exemplo, de que eu vendi um apartamento para uma pessoa e eu indiquei uma, um montador de móvel. Ou indiquei alguém que vai fazer num condomínio, alguém que possa ir lá fazer uma faxina. Não é meu papel enquanto corretor. Claro que é. Eu estou visando e estou buscando a melhor satisfação do meu cliente. Eu estou ofertando para ele um serviço a mais. Ele, olha, se você precisar, né, de alguém, de um chaveiro, se você precisar de alguém que vai lá fazer instalação de um olho mágico numa porta, né, se você precisar instalar um varal de teto, ou precisar tirar uma lâmpada de LED e colocar um plafond, eu tenho alguém, eu tenho duas, três profissionais que eu passo o contato, você negocia com ele, são pessoas que eu posso te indicar. Pronto. Você não fez nada demais, mas para o olhar do cliente, você deu uma atenção especial, tá? E aí fica outro desafio para vocês. Como é que eu estou atuando nas mídias digitais e como é que eu estou pensando o meu funil de vendas e como é que isso vai gerar um bom relacionamento, se isso vai gerar uma conversão com o meu cliente, tá? Volto a dizer, são um questionamento que eu vou deixando. Eu também tenho os meus contatos lá no começo do slide. Se você quiser depois mandar uma mensagem, um WhatsApp, professor, estou com uma dúvida, professor, né? Mesmo depois da disciplina, eu deixo os meus contatos para isso. O papel a gente, enquanto professor aqui do grupo CETEPS, também ser essa referência de dar consultoria gratuita, não custa nada, não me. E eu também aprendo quando eu troco experiência com vocês. E por fim, como é que está sendo a sua experiência em relação ao marketing digital? Deixar isso para vocês pensarem, né? A gente tem mais um tempinho, mais ainda uns 20 minutos de aula, então eu peço a paciência de vocês. É uma aula de 1h30, mas é uma aula condensada, porque eu também não posso deixar de trazer todos os elementos, né, para que isso sirva de referência para vocês. Então já falamos como é que é as pesquisas, né? Já falamos do começo, já falamos que o consumidor de imóvel mudou, né? E aí precisa entender, por exemplo, como é que está a mudança de geração. Cada geração ela tem uma forma de relacionar usando o meio digital. Já falei também falamos que 64% dos interessados em imóvel ele começa a assistir um vídeo, um tutorial no YouTube e reforçando, né, quais são os principais desafios trazidos pela internet. Ou seja, que figura é essa do consumidor internauta? Ele quer cada vez mais rapidez, ele é mais independente, ele depende menos da empresa, menos do corretor e mais da informação da internet. Ele é mais inteligente, no bom sentido, porque ele usa mais a internet como fonte de informação e ele tem a web como principal fonte de referência. Por isso que quando eu vou me propor atender, vou me relacionar com o meu cliente, eu também tenho que estudar, eu também tenho que estar preparado. Eu preciso, olha o que eu falei com vocês, eu preciso saber de tendência de decoração. Preciso saber, por exemplo, que esse meu imóvel, que é onde ele está, quais são os aparatos comunitários que esse meu imóvel tem. Ou seja,
Esse meu imóvel, ele está localizado próximo de rua, de vias estruturantes, ou ele está localizado próximo de parques com pista de caminhada, ou esse meu imóvel ele tem possibilidade do meu cliente ir final de tarde, fazer uma caminhada, levar a família, porque lá também tem um espaço chamado espaço pet. Esse meu imóvel ele está a 10 minutos de escolas, de mercado, próximo de posto de saúde, ou seja, são referências que eu preciso ter. Estão falando de vendas, estão falando de marketing, mas estão falando principalmente de relacionamento com o cliente, né? E o uso, já falamos do uso da inteligência artificial, a importância de você trazer essa ferramenta, né, para o seu dia a dia. Eu vou deixar algumas ferramentas ali no final do slide para quem quiser começar a viver essa experiência de usar a internet como usar a IA como fonte de referência. Porque tem uma pesquisa do banco Goldman Sachs, que é um dos maiores bancos mundiais do mundo, que ele aponta que a realidade virtual ele vai ser um mercado de 80 bilhões de dólares em 2025. Eu vou repetir. A realidade virtual, ou seja, o e-commerce, as vendas digitais, ele vai ser um comércio, vai gerar 80 bilhões de dólares. E desses 80 bilhões, quase 3 bilhões de dólares vai ser proveniente diretamente do mercado imobiliário, né? Então, se eu sei que quase 3 bilhões de dólares no mundo todo virão do mercado imobiliário, aí eu vou trazer para o meu mundo. Se eu me colocar como meta lá no meu planejamento de marketing, lá no meu 5W2H, eu quero ampliar a minha comissão em 10%. Eu quero deixar de ter uma comissão aí de 20 mil reais por mês, eu quero ter uma comissão de 30 mil reais por mês. É meu planejamento, porque espaço tem, mercado tem. Então tudo depende de você se organizar, né? Isso aqui é algumas Isso aqui é uma imobiliária americana que ele usa muito a IA, usa muito o metaverso, né? Para que as pessoas se sintam dentro do imóvel, faça a decoração. Você percebe que o mesmo imóvel usou uma ferramenta de metaverso, a pessoa fez decoração, aqui você possibilita trocar cores, ou seja, é um mundo novo, né? Esse aqui é uma construtora de São Paulo, não, uma construtora de Santa Catarina, que ela lançou uns 2 anos atrás um apartamento totalmente decorado no metaverso. Ela foi uma das pioneiras no Brasil. Hoje ela serve de referência. Não vou fazer propaganda aqui, mas se você entrar aí no Google, você consegue ter essas informações. Isso é só ter a curiosidade de buscar. Volta a questionar. Como é que está sendo a sua experiência em relação ao marketing, né? A gente precisa, a todo momento, parar para fazer essa autoavaliação, porque senão a gente entra numa correria tão grande e eu deixo de usar essa esse grande potencial que essa ferramenta tem para melhorar o meu desempenho profissional. Falar algumas considerações práticas na rotina do técnico de transações imobiliárias, né? Que impactos que o marketing causa? Eu gosto muito desse slide aqui, por exemplo. Eu tenho uma xícara de café, né? O café, enquanto grão, enquanto commodity, ele custa aí em torno de 2 centavos por xícara. Mas se eu industrializo esse produto, embalo, né? Eu já tenho um valor agregado maior, já sairia em torno de R$ 1 por xícara de café industrializado. Mas se eu vendo isso como serviço, né, um café num qualquer cafeteria de qualquer lanchonete da rua, eu peguei o mesmo commodity que custava 2 centavos em grão, como produto ele está custando R$ 1, e como serviço agregado ele já consegue ter R$ 3. Agora, se eu consigo, né, transformar isso em uma experiência única para o meu cliente, né, eu já consigo pular de 2 centavos para R$ 10. É a experiência que essa grande empresa fez. É a experiência que eu desafio vocês enquanto corretor imobiliário. Como é que eu vou agregar serviço ao meu trabalho e como é que eu vou vender a minha experiência enquanto consultor de imóveis, enquanto consultor de negócios imobiliários? Esse é o grande desafio, porque você consegue ampliar o seu leque, você consegue ser uma referência, mas, sobretudo,
né? Os seus serviços crescem de acordo com a evolução que você tem perante o seu cliente. Bom, tecnologia é como onda, né? Ou você surfa na onda ou você se afoga. E quem não usar a tecnologia ele pode ficar de fora. Ou seja, né? Lembrando da reputação digital, a gente está falando de consultoria de negócios imobiliários, é o que que as outras pessoas pensam ou falam de nós, ou sobre a nossa empresa, o nosso serviço. Esse é o grande diferencial do marketing imobiliário digital, né? As pessoas que vão negociar conosco, eles vão buscar referência do que outros falam, o que que outros pensam, e se falar bem de nós, bacana. Agora, se falar pessimamente de nós, é complicado, né? E lembrando que um bom planejamento ele envolve diagnóstico, planejamento, implementação e gestão. Eu preciso fazer um bom diagnóstico do que está falando aí, o que tem de novidade no mercado imobiliário, do que estão falando, né? O que que meu cliente está apontando para mim que ele tem interesse. Então eu preciso estar ouvindo, né? O que ele está entendendo para eu me organizar. Estou fazendo o meu diagnóstico, estou baseando meu conhecimento nas pesquisas de mercado que está disponível. E também um diagnóstico de usando as ferramentas de mídia digital. Como é que estão os concorrentes? Como é que está o mercado e os produtos? Quem são hoje os principais influenciadores, por exemplo, do mercado imobiliário aqui em Mato Grosso? Ou quem são os principais influenciadores do mercado imobiliário no Brasil? Ou por que não eu, em 5 anos, eu estou falando de visão de médio prazo. Eu quero ser referência em mercado imobiliário, em consultoria de mercado imobiliário. Eu estou estudando o mercado, fazendo meu diagnóstico e fazendo meu planejamento para médio e longo prazo. Ou seja, eu quero construir a minha marca, ficar mais conhecido, criar relacionamento e vender. Porque a tendência, a gente sempre volta a falar nisso, a tendência é cada vez mais, mesmo no mundo digital, o usuário do meio digital, ele também quer buscar experiência de conteúdo real, pessoal e de bastidor, ou seja, ele quer saber o que que outras pessoas estão falando. Mesmo eu olhando um produto longe daqui, um produto lá nos Estados Unidos, um produto em Israel, um produto na Argentina, às vezes a gente entra para fazer pesquisa, buscar algum material, a gente quer saber o que que aquele consumidor está pensando, o que que estão falando dessa empresa, o que que estão falando desse profissional, né? Ou o que que está correndo de conversas digitais sobre esse imóvel ou sobre esse mercado imobiliário ou sobre esse corretor de imóvel que está circulando. Eu estou me baseando nas mídias sociais e estou acompanhando as conversas digitais, né? Porque vocês percebem, e é uma imagem real, não é imagem criada por IA, não, tá? As pessoas estão se relacionando numa rua, isso aqui é uma rua da Europa, mas basicamente todo mundo circulando, mas todo mundo usando, né, o celular para se comunicar e para fazer registro. Vamos falar um pouco de redes sociais, né? Como é que participar de redes sociais, falar um pouco sobre os principais canais de marketing digital e falar sobre redes sociais e página de busca, né? Que é o objetivo 2 da nossa pesquisa, da nossa aula. E aí trouxe aqui os principais redes sociais que a gente tem. Passar rapidamente, o objetivo não é falar sobre um, o objetivo é mostrar e deixar a critério de vocês que ferramenta que eu vou usar, né? Lembrando que cada ferramenta ela tem sua especificidade. Por exemplo, o Facebook, que muitos falam que já é uma ferramenta superada, ele é uma ferramenta que fez 21 anos agora, vai fazer 22 anos. É uma ferramenta que tem mais de 116 milhões de usuários, esse é dado só de Brasil. E uma ferramenta que as empresas ainda usam para ser uma plataforma versátil, para engajar, promover produtos, serviços, gerar conversão, né? E isso possibilita também usar o Facebook junto com o Instagram, que eles fazem parte da mesma empresa. O Instagram ele surgiu um pouquinho depois do Facebook, mas hoje ele é uma das ferramentas mais engajadas. Eles têm aqui no Brasil, mais de 62% da população usa intensamente o Instagram, né? É,
O Instagram, por exemplo, é uma fonte de referência para as empresas explorar a forma de interação e promoção, postagem, story, reels, live, aumentar o engajamento, criar relacionamento, né? E é uma ferramenta que tem instrumento robusto para anúncios segmentados. Você alcança públicos específicos, gerando interesse com pequenos valores investidos. E tem mais de 135 milhões de usuários no Brasil. O antigo Twitter, ou o atual X, ou X, como queiram dizer, é uma plataforma que no Brasil tinha ano passado mais de 22 milhões de usuários, mas é uma das ferramentas que vem tendo uma transformação, uma ferramenta que vai, diz os estudiosos, que é uma das ferramentas que mais vai ter alcance nos próximos 5 anos, porque se sabem que ela pertence ao Elon Musk, que é o homem mais rico do mundo, e ele tem investido muito, né, na comercialização, em gerar recursos, gerar negócios usando o Twitter, usando o X. Então, é uma rede que, se você ainda não tem presença, se você ainda não acessa, se você usa só o Facebook e o Instagram, vale a pena dar uma olhada de que forma que você pode interagir, criar, ser referência no mercado imobiliário. O Threads é uma ferramenta nova que surgiu agora surgiu há uns 2 anos atrás. Ela também faz parte do mesmo grupo do Face, do Instagram, e ela é similar ao antigo Twitter, o X, ou seja, é uma ferramenta de relacionamento, de compartilhamento de textos curtos, mas é também postagem de fotos, de vídeo até 5 minutos. É uma ferramenta que vem dando outras possibilidades de relacionamento. A ferramenta mais conhecida hoje é o WhatsApp Business, né, que hoje, segundo o dado daquela pesquisa que eu apontei, mais de 94% dos brasileiros, ou seja, mais de 196 milhões de brasileiros têm acesso. E é uma ferramenta que você pode usar com comunidades, vários grupos. Eu lembro que eu disse que tem uma pesquisa que aponta que cada um de nós está no mínimo em 10 ou 12 grupos de relacionamento, né? Ou seja, você pode ter gerar várias comunidades, vários grupos para promoção, para divulgar, para oferecer conteúdo, né? Ela possibilita uma interação mais rápida com o cliente, mas sem também que você invada muito a privacidade do cliente, ou seja, nem que tem que você também não fique toda hora mandando informação, porque isso acaba, do ponto do vista desse novo consumidor, sendo uma invasão de privacidade. E isso acaba criando um incômodo. O cliente, esse novo cliente, esse neoconsumidor, ele quer um pouco de distanciamento. Mas é uma ferramenta bacana que vale a pena usar agora. Se você se propor a usar, né, o WhatsApp com business, com grupo de relacionamento, você tem que ter estrutura também para receber. Vamos supor, no começo da manhã, no começo da segunda-feira, você manda um post aí para 100 pessoas. Imagine se essas 100 pessoas, 20 resolver responder e interagir com você. Como é que você vai responder para elas? Você precisa estar preparado para isso. Ah, eu vou automatizar esse primeiro piso de atendimento, vou implantar um chatbot usando a IA e usando um programa gratuito aí de IA, isso vai possibilitar eu manter esse primeiro contato. Bacana. É uma saída que você tem. É uma das várias possibilidades de você manter contato e relacionamento com o cliente. LinkedIn é uma ferramenta que tem mais de quase 800 milhões de usuários no mundo todo. E é uma ferramenta que ela tem um olhar um pouco diferente, é uma ferramenta para construir conexões profissionais para o corretor de imóvel e para a imobiliária. Então, mas vale a pena também você ser referência em postagem. Eu lembro que eu comentei com vocês, a cada 10 dias eu posto um artigo no meu LinkedIn. Então, quem puder entrar lá, dar uma olhada, perceber que semana passada eu postei um, quando for terça-feira, já estou com outro artigo pronto para fazer essa postagem, porque isso vai me possibilitando interagir com as pessoas, tá? Recomendo também dar uma analisada. YouTube, né, já falamos que é o maior fonte de circulação de vídeo, mais de 80% de vídeos no mundo passa pelo YouTube. O TikTok, ele também veio na esteira do sucesso do YouTube, né? É uma ferramenta voltada, ela começou principalmente voltada para um público mais geração X e geração Z, e ela percebeu que
poderia ampliar e ter uma pegada comercial muito grande. E ela já tem hoje mais de 100 milhões de usuários. É ferramenta recente, mas tem mais de 100 milhões de usuários porque ela tem uma interação, né? E está também caminhando por uma solução muito grande de lojas virtuais, de e-commerce, de plataforma de conversação, plataforma de interação com, com o consumidor. O Telegram é uma ferramenta que não tem tanta popularidade no Brasil, mas ele é similar ao WhatsApp, né? A única diferença é que o WhatsApp você tem uma limitação, por exemplo, de mandar post para várias pessoas. O Telegram você pode mandar aí fazer postagem em massa. Mas é uma ferramenta alternativa, né? Que vale a pena também você ter uma comunidade um grupo de relacionamento. Principais ferramentas e canais, né? Então já falamos, né, de quais são as principais ferramentas e eu que chamo chamar assim um kit de sobrevivência do corretor digital. Como é que eu vou escolher as ferramentas certas e usá-la a meu favor? Então, basicamente, eu trouxe aqui três critérios. Eu preciso saber, né, a importância de estar em redes sociais, quais são as principais que eu quero usar, é Instagram, é Face, é TikTok. Eu vou também ter um portal imobiliário. Como é que vai funcionar esse portal imobiliário? Como é que ele vai funcionar a busca ativa? E eu vou ter uma ferramenta de conteúdo, ter, por exemplo, um blog, um site próprio na internet. Então, assim, são três pilares que vale a pena você começar a sua experiência, a sua trajetória digital. Bom, já falamos de portais imobiliários, de detalhamento, né? A importância de você ter seu próprio terreno digital, sua própria. E algumas dicas para escolher a melhor rede social. Que a gente falou um pouco sobre isso também, de analisar a concorrência, avaliar a audiência, ver que redes sociais que tem mais alcance para o público-alvo que você interessa e usar as ferramentas de busca, por exemplo, participar de marketing direcionado, né? Que isso possibilita você ter ter mais possibilidade de estar ao alcance do seu cliente. Isso aqui é uma atividade que a gente sabe que não dá para fazer atividade de sala, mas enquanto professor a gente não deixa passar, né? A gente sempre traz algumas provocações. Então, como é que você usa as mídias sociais na sua empresa? Ou como é que você usa as mídias sociais mesmo você trabalhando enquanto corretor autônomo? É hora de rever? Por quê? A gente precisa sempre fazer essa autoavaliação. Porque quem não para fazer a autoavaliação, ele pode achar que está fazendo o melhor, mas o melhor dele, sobre o olhar do cliente, não se transforma em vendas. E por outro lado, uma autoavaliação. Que dificuldades que você tem para superar, otimizar as mídias sociais na sua empresa ou no seu trabalho autônomo? A gente precisa parar e fazer essa autoavaliação e com isso buscar apoio. Se eu não tiver condição de contratar alguém, eu vou olhar e ver o meu colega de sala aqui, por que ele está fazendo diferente? Vou falar, olha, Marco, eu vi um vídeo seu que você fez aqui lá no Instagram, você postou ontem, e ele teve aí em um dia mais de 10 mil visualizações. O que você está fazendo de diferente? Ou como é que você gravou esse vídeo? Me orienta. A gente não pode ter vergonha de aprender com quem está do nosso lado. Porque também quem está do seu lado vai aprender com você. Claro, se você tiver condição de contratar um profissional para te dar consultoria, condição de investir, bacana. A gente tem boas referências nisso. Inclusive, eu atuo nessa área como consultor. Mas se você não tiver condição, vá buscar pelo autoaprendizado. Não é motivo para ficar parado, né? Já falamos das vantagens de investir em mídia social, é um resumo, né? Eu sempre gosto de ir e voltar para fazer um método chamado método mnemônico. Você fala uma, fala duas, fala uma terceira e mostra um slide. Isso vai criando uma conexão neural que possibilita a gente gravar um pouco mais. Porque nós, no meio que estamos no meio digital, a gente está perdendo um pouco a capacidade de armazenar informação. Isso é pesquisa que aponta. Então a gente precisa ter esse cuidado. Eu sempre, como professor, eu falo, volto, comento, né? Dou um exemplo, mostro o slide, isso vai criando uma conexão. Isso é normal, isso é mudança de forma de aprendizado que a gente vem tendo enquanto pessoa. Aqui algumas ferramentas disponíveis para ajudar no marketing imobiliário, né? Eu sei que tem muita ferramenta disponível, mas eu trago algumas referências para que se você, por exemplo, não tiver por onde começar,
Você tem essas aqui para você criar uma plataforma de relacionamento com o cliente, uma ferramenta de análise de site, criar um, como é que eu vou criar acessar um Instagram, como é que eu vou criar meu LinkedIn, né? E por fim, a gente está finalizando a aula, mais 10 minutos, aí eu já vou terminar. É, eu trouxe aqui que tendências, né? Algumas tendências do mercado do marketing imobiliário para os próximos 2 anos. Muito fortemente a presença no meio digital, seja importante você ter uma presença sólida no meio digital. Isso inclui um site, presenças em mídias, ter conteúdo de qualidade, né? Ter vídeos muito bem feitos, muito bem estruturados, ter um post que contempla todas as informações para o cliente. Ou seja, se você mesmo está criando o seu post. Antes de postar, pede para alguém dar uma olhada. Olha, estou querendo postar esse imóvel aqui que eu captei, eu preciso alugar. Dá uma olhada para mim. Você percebe se está legal, tem algum erro de digitação, falta alguma informação? Essa autocrítica é importante. Então, essa presença digital. O segmento de vocês é um segmento que está tendo cada vez mais regulamentação. A gente sabe que no Congresso Nacional tem aí 3 ou 4 grandes projetos de lei que vai cada vez mais regulamentar a profissão de vocês. E é importante estar atualizado e é importante que tenha essa regulamentação, porque quanto mais tem regulamentação, mais o conselho, né, o cresce, fiscaliza, mais as entidades de classe fiscaliza, mais a gente vai deixando aquela imagem antiga que tinha de que, né, um passado distante, de que o corretor de imobiliário é aquela pessoa que, na grande maioria, alguns, usava de má fé com o cliente. Você sabe disso, a gente sabe que isso é uma mudança de cultura que vem correndo, né? Usar campanhas de marketing impactantes e tá adaptando e olhando o que o consumidor está apontando, né? Ou seja, está havendo, por exemplo, agora uma demanda por imóveis que possibilite home office, ou imóveis que tenha presença de sustentabilidade, imóveis que tenha tecnologia emergente, como realidade virtual, né? Imóvel que eu vou possibilitar a visitação do meu cliente utilizando o metaverso, usando as ferramentas de compartilhamento de informações. Mas principalmente esse novo consumidor, ele está buscando imóveis que tenha uma pegada de sustentabilidade, imóveis de construção verde, né? Hoje a sustentabilidade ele não é mais uma moda, ele já é um fator impulsionador de vendas. Cada vez mais a gente percebe que as imobiliárias e os compradores eles estão mais atentos, por exemplo, a questões que até 10 anos atrás era coisa que a gente pouquíssimo ouvia falar. Questão de eficiência energética. Será que o imóvel que eu estou vendendo, ele possibilita ou ele tem um diferencial de ter uma central de geração de energia solar? Isso hoje faz a diferença. O consumidor busca isso. Ou o condomínio que eu estou alugando, ele tem possibilidade, ele tem coleta de seletiva de resíduos sólidos. Ou ele tem sistema de captação de água de chuva para reuso em áreas como água bruta, de lavagem, etc. Né? Ou seja, tudo isso são diferenciais que vai possibilitar para o meu cliente ter uma economia a longo prazo. Né? Pegar o uso da energia solar. Mesmo que você instala hoje energia solar aí financiada por 5 anos, você sabe que daqui a 5 anos você terminou de pagar, no segundo mês você começa a pagar, você não tem mais despesa de energia, você vai pagar só a taxa mínima. Você paga o seu financiamento, daqui a 5 anos você terminou de pagar o financiamento de energia solar, você tem energia gratuita, vai continuar pagando só a tarifa mínima, e você tem uma poupança futura que você conseguiu construir. Ou seja, é esse olhar de sustentabilidade, esse diferencial que o consumidor ele vem buscando. E essa sustentabilidade ela passa também por casas inteligentes, né? Que envolve conforto, segurança, ou seja, você controlar a iluminação, temperatura, ligar um forno elétrico à distância usando o celular, né? Ligar uma panela, programar uma panela de arroz para deixar um arroz quentinho, um almoço pronto na hora que você chegar, você poder ligar
programar o seu micro-ondas para esquentar a sua refeição quando você estiver chegando em casa. Ela já está pronta. Você tem o uso de câmeras para acompanhar, sensor de presença, isso são coisas que há um tempo atrás era uma realidade distante. Era uma realidade que a gente ouvia falar só em pouquíssimos imóveis. Hoje não. Hoje a automação ela está mais presente com a popularização da inteligência artificial. E isso também me trazendo tranquilidade, segurança, né? Isso possibilita também um diferencial na hora do cliente fechar a venda. E uma outra experiência é os chamados condomínios completos, ou seja, a experiência de vida integrada. Os condomínios onde possibilita você, num um curto raio de espaço de deslocamento, você trabalhar, você morar num condomínio bem localizado, trabalhar o de home office, ou trabalhar próximo do seu trabalho, mas também fácil, facilidade de acesso a posto de saúde ou mercado, ou seja, tudo isso num local chamado, ou pode ser num condomínio único, ou condomínio virtual, que seja num bairro próximo, bem estruturado. Essa também é uma tendência, e em 2025 essa é uma tendência que cada vez mais vem se construindo. Ou seja, você ter espaço de lazer, espaço de coworking, espaço de trabalho, com academia, com piscina, com segurança 24 horas. Isso eu me lembro que até 5 anos atrás a gente quase não ouvia falar isso aqui em Cuiabá. Hoje nós temos dois grandes bairros sendo construídos aqui, que poderão ser bairros construídos do zero e que irão trazer esse conceito de condomínio completo. Então isso faz a diferença na hora de negociar com o cliente, né? E por fim, uma outra provocação, para você pensar e tentar responder, por que nossos clientes comprariam de nós em vez de comprar de outra imobiliária, de outro profissional? Agora eu inverto a pergunta. Por que os clientes estão com... Eu tenho o mesmo imóvel que está na mão de 5 corretores. Por que o cliente deixou de comprar de mim e foi comprar de um outro colega que também está vendendo o mesmo imóvel? É a forma de comunicação, a forma de relacionamento. É, é a estratégia minha de marketing que não despertou naquele cliente que o meu imóvel pudesse superar uma dor dele. Isso que são, eu estou avançando coisas que a gente já finalizou, né? E por fim, tem mais acho que mais 5 slides. Eu trouxe já aquilo que eu venho falando ao longo desse nosso encontro. Como é que o marketing imobiliário na era da IA? Que novas ferramentas que eu posso deixar para vocês terem sucesso? Eu trouxe aqui uma delas, é o ChatGPT, um assistente virtual pessoal, né? É um assistente de IA que entende, que gera texto. Você vai criando, conversando com ele, criando texto, criando e-mails, né? Pedindo para ele buscar informações, ou seja, é da mesma forma que tem o ChatGPT, tem o Gemini, tem, tem um notebook, eu uso muito notebook LM, tem humanos, né? E outras ferramentas. Eu tô falando assim de 5 que eu mais uso para vocês verem que vocês precisam ter noção do que tem disponível. E volto a dizer, a grande maioria delas você pode usar isso de forma gratuita, tá? Então não precisa também ter muito investimento. Eu uso muito, eu uso muito comecei usando o ChatGPT, eu uso muito Gemini e hoje eu uso basicamente notebook LM e eu uso Humanos. Tipo, Humanos eu posso fazer uma pesquisa, gerar um texto no notebook LM, jogo no Humanos e mando ele daí, a partir daí fazer um slide e daí se eu quiser criar um vídeo eu exporto para outra ferramenta de IA. Então, isso é uma possibilidade que a internet tem disponível, né? Essa aqui é uma outra ferramenta, DALL, pode criar imagem impactante. Como é que vai ajudar o corretor, né? Eu posso mostrar como é que vai ser o imóvel ainda na planta. Eu tenho um imóvel na planta, eu vou criar um marketing criativo, vou transformar um ambiente simples em algo mais atraente. Eu vou transformar essa ferramenta Deep Brain, transforma texto em vídeo animado, né? Script, edição de vídeo e áudio, chapa de PDF. Eu posso também usar os documentos que eu tenho em PDF. Eu posso converter esse documento para conversa e isso poder exportar e poder conversar com o meu cliente. Ou seja,
Eu não vou entrar no detalhe de cada ferramenta, eu trouxe mostrar para vocês, né, uma rápida 3 ou 4 slides de que você não pode deixar de trazer essas vantagens, essa potencialidade dessas ferramentas de uso de IA para facilitar o seu trabalho. Esse é o recado. E nesse recado eu trouxe algumas ferramentas, né? Volto a dizer, não é propaganda, eu trouxe as que mais está disponível no mercado para você começar. Se você ainda não conhece, comece a usar, né? Por exemplo, hoje na empresa que eu trabalho, eu comentei com vocês que eu trabalho numa empresa de tecnologia, e lá eu sou responsável pela gestão da estratégia. Então, ou seja, já fizemos o planejamento, estou finalizando o planejamento, que empresa que nós seremos de 2026 a 2030. Esse ano, basicamente, eu usei muito fortemente as minhas análises usando a IA. Então, eu economizei tempo, ganhei outras potencialidades que até então, nos meus 20 anos de experiência, eu não conseguiria usar numa rapidez, um tempo mais rápido. Então, a IA possibilita isso, né? Lembrando que o corretor do futuro, a IA ela não vai substituir você, corretor. Ela vai potencializar o seu trabalho. Você tem que usar essas ferramentas para economizar tempo, aumentar a sua produtividade e oferecer um serviço de consultoria diferenciado. Tudo isso para que você seja um corretor que se inova e se destaca no mercado, né? E eu deixo a experiência para vocês de experimentar essas e outras ferramentas em seus projetos. Quem tiver alguma dúvida, quiser trocar experiência, manda mensagem. Porque falamos aqui 1 hora e o professor gosta de falar, né? Não tem jeito. 1 hora e meia, né, Marco Rio? É o compromisso que a gente tem. A gente quer deixar o máximo de informações para abrir o horizonte de vocês. E Muito lembrando de bom. tudo que nós. Oi? É muito bom isso. Obrigado. De tudo que nós falamos aqui de marketing, né? Resumidamente, nós temos que lembrar que nós somos marca, produto e empresa. Ou seja, eu sou a marca que eu consigo construir no meu cliente, como consultor de imóvel. Eu sou o produto que eu mostro para o meu cliente que eu tenho um produto. E eu sou a empresa que eu represento, trabalhando no imobiliário, ou também a empresa como corretor autônomo. Então, basicamente, esse é o desafio de vocês, enquanto profissional, usando essa ferramenta de marketing. É de ter uma marca clara, ter um produto, né? E a sua marca, o seu produto ser a sua empresa, ser a sua imagem, né? Porque tudo isso vai gerar uma possibilidade de influência digital, que é aquela habilidade de causar efeito, mudar comportamentos e gerar resultados online. Agora, mesmo eu querendo ser, né, um grande influenciador digital, ser uma referência no mercado imobiliário, eu não posso deixar de esquecer que menos é mais. E menos é mais, por isso que eu trago essa, né? Quem já foi criança já usou esse telefone, esse antigo telefone de usar latinha, que a gente usava, aquela latinha de extrato de tomate, latinha de sardinha, com a linha para conversar. Isso parece que era uma. O Marco tá dizendo que tá rindo para mim que ele nunca usou, né? Mas eu sou dessa época, eu vim do mundo analógico, que a gente usava essas ferramentas e nós entramos no mundo digital, ou seja, o que mudou é a ferramenta. Mas eu tenho que estar sempre pensando, para eu comunicar com o meu cliente, menos é mais. Não adianta eu querer comunicar, inventar, escrever e trazer coisas de outro mundo se eu não estou conseguindo comunicar e gerar valor e gerar relacionamento com o meu cliente, né? E aí eu tenho que ser, por mais que eu use todas as ferramentas de influência digital, de mídia, de meio digital, não adianta eu usar todas essas ferramentas se eu não ser humano, né? Porque cada vez mais as pessoas que estão usando e buscando essa experiência de fazer negócio no meio digital, mas elas querem que o profissional de mercado imobiliário, o profissional de marketing, olhe do outro lado e veja que ali também tem um ser humano. E um ser humano que é uma criança que está aberta, né, a aprender, mas também se você contrariar ou se você não souber se relacionar bem, você perdeu a grande oportunidade de criar um bom relacionamento, de criar uma carteira de cliente. E lembrando, nem todo mundo que você vai atender vai virar cliente seu. Agora, todo mundo que você atender vai virar um potencial indicador seu. Porque se você atende bem uma pessoa
Mesmo que ela não compre de você, mas se amanhã ou depois alguém procurar, olha, você tem alguém que é referência no mercado imobiliário, olha, eu tenho aqui um corretor que me atendeu, né? Eu tenho o Marco, tenho o André, tenho a Roseli que me atendeu, bom, tem outros aqui que não tem nome, que me atendeu, nunca comprei dele, mas toma o telefone dele, ele é tão bacana, a cada 15 dias ele manda um post de um imóvel, ele me manda um oi, ele lembra de mim no meu aniversário, né? Ele procura se está tudo bem, se estou precisando de alguma coisa, então eu vou te passar. É isso que é, essa referência que a gente vai construindo no mercado imobiliário. Pessoal, espero que tenha feito sentido tudo isso que eu falei para vocês, né? Espero que eu tenha conseguido, e aí esse 10% de tudo que eu falei ficar como referência, ficar isso para vocês, é importante. Lembrando que esse material ele é produzido com muito carinho por mim, cada aula que vem eu atualizo, mas ele é de uso exclusivo para vocês, né? A gente pode usar, mas assim, é exclusivo para vocês, para os alunos do curso. E para finalizar, né, o que distingue os melhores corretores, às vezes não é nem a qualidade do produto. Sim, a qualidade do produto é importante, mas é o valor das ideias com as quais eu vou criar relacionamento com o meu cliente. E por fim, vender imóvel, que eu gosto muito dessa frase aqui, tá? Eu sou suspeito, eu gosto muito dela. Vender imóvel é como procurar um novo emprego todo dia. Todo dia você está querendo, você está vendendo, você está buscando um emprego novo. É trabalho para maluco, para corajoso, para gente criativo. Mas depois que você entende a dinâmica da venda de imóvel, de relacionamento, você vai vendo que aquela construção que você vem fazendo ao longo do tempo, ela vai te trazendo retorno. Aí você fala, poxa vida, eu investi, estou no caminho certo, tá? Não tendo mais alguém, alguma dúvida, estou à disposição, né? Eu desejo sucesso para vocês. Em nome do Grupo Prime, em nome da Rede CETEPS, eu agradeço a paciência dessa 1 hora e 40 minutos, agradeço a audiência de vocês. Desejo sucesso, né? Talvez eu vá encontrá-los no futuro, mas pelo fato de a gente estar numa aula online, né? Não estou vendo todo mundo que está assistindo, que vai assistir essa aula gravada, que vai ver depois, mas vocês encontrando o professor Carlos pelo mundo aí, e lembrando de mim, faça questão de conversar. Eu gosto de saber como é que vocês estão. Desejo sucesso, né? Eu espero que daqui a um ano todos vocês estejam no mínimo com uma comissão aí de R$ 50.000 por mês. Obrigado, Certo? professor. Agradeço, estou à disposição, né? Sucesso para vocês. Foi um prazer. Muito obrigado. Até a próxima.